Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera e hoje você vai assistir mais um episódio do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes. E presta atenção que o mini curso está chegando ao fim, só tem mais alguns episódios aí pela frente. E se você está chegando hoje, procura ver os episódios que já passaram, que tem muita coisa legal para você aprender por lá, tá bom? E também não esquece de ativar aí o sininho das notificações para você ser lembrado dos próximos episódios que a gente lançar aqui, tanto no mini curso quanto os vídeos regulares do canal da Dinosfera, tá bom? Então é isso, vamos começar agora o nosso episódio 8, que tem muitas informações legais que você vai aprender aí sobre como que nós encontramos os dinossauros. Então, bora lá! Muito bem, então vamos começando aqui mais um episódio e o título do episódio de hoje é Dinossauros Presos nas Rochas. É isso mesmo, hoje eu vou falar um pouco para você de como que os dinossauros são encontrados na natureza, né? Todo mundo aí já sabe que os dinossauros não avianos eles já estão extintos, né? Hoje só existem aí vivendo seus descendentes muito diferentes deles, que são as aves, mas os dinossauros tradicionais já estão extintos. Então como é que a gente tem contato com esse material? Como é que a gente fica sabendo quantos são os dinossauros, como eles foram, o que eles comiam, enfim, como que a gente conhece os dinossauros, tá? Então vamos começar aí com as informações. O objetivo de hoje, então, é conhecer como os dinossauros ficaram preservados nas rochas por milhões de anos. Então, nós vamos tratar aí de alguns assuntos relacionados aos fósseis. Isso mesmo, o objeto de estudo da paleontologia. Então, olha lá. Quando a gente olha uma imagem como essa, um material como esse, a gente consegue notar que ele possui ali uma parte que corresponde ao dinossauro propriamente, né? Que são os ossos. Normalmente o que sobra, o que fica preservado do animal, do dinossauro, são as partes mais duras, então normalmente é isso que acontece. Então nós vamos ter os ossos, as unhas, os dentes, eventualmente chifres ou placas que ele tenha ao longo do corpo, né? E esse material todo, então, ele fica preservado aqui nas rochas. São rochas do tipo sedimentar, que podem ser de nomes variados, de tipos variados, tá? Mas sempre rochas sedimentares. Aqui nós temos dois exemplos de esqueletos muito completos aí de dinossauros que foram e ficaram preservados aí nesse material, né? Então você pode observar aqui, tudo leva a crer que seja um Tiranossauro Rex, aqui preservado em uma rocha sedimentar. E aqui ao lado, dois outros dinossauros também preservados em rochas, né? Então realmente esse é o material mais comum da gente encontrar os dinossauros. Então no episódio de hoje do nosso mini curso, eu não vou explicar como é que os dinossauros foram parar lá dentro das rochas. Isso vai ficar para o nosso próximo episódio, então você não perde. Na semana que vem vai sair um próximo episódio explicando isso, como que se forma um fóssil, tá? Hoje é só para mostrar como que os dinossauros aparecem, como que nós encontramos esses animais. E aqui então estão as formas mais comuns, né? Ossos dentro das rochas. Mas em 2020 houve uma descoberta espetacular da paleontologia, que foi pela primeira vez um dinossauro preso dentro do âmbar, né? Se você se lembra bem aí do filme Jurassic Park 1, né? O original lá, o primeirão, logo no início contava aquela história do mosquito preso num material, uma resina, que é o âmbar, da onde foi tirado o sangue, dentro do sangue o DNA do dinossauro, enfim, todo o início da história, né, para se criar novos dinossauros. E então esse mesmo material, o âmbar, ele é uma resina vegetal, então produzido por plantas, e foram encontrados então alguns fragmentos de âmbar com um dinossauro dentro. Logicamente que não é um dinossauro grande, gigante, é um dinossauro pequeno, de pequenas proporções. Então nesta imagem que está aparecendo aqui, a gente vê o crânio dele, aqui seria a parte do focinho, né? E você compara com a parte do polegar da pessoa que está segurando, ó. Então mais ou menos a cabeça desse animal era do tamanho aí de um polegar
de uma pessoa adulta, né? Então realmente muito pequeno aí, mas confirmadamente um dinossauro. E ele foi descoberto lá na Ásia, né? num país chamado Mianmar, e revolucionou aí os conhecimentos sobre os dinossauros, né? Porque nunca havia sido encontrado um material como esse. Aqui a gente tem uma reconstituição de como teria sido o crânio desse dinossauro. Então veja que ele parece muito uma ave, né? Mas é um dinossauro ainda, porque ele não voava. E aqui existe um fragmento da cauda com as penas e alguns outros materiais, alguns insetos, fragmentos vegetais. Então aqui, né, ao redor desse material. Então isso é o que a gente chama de preservação espetacular, porque é muito difícil isso acontecer, né? Preservação de dinossauro no gelo. Também nunca foi encontrado nenhum dinossauro no gelo, como mostra lá na Era do Gelo, né, naqueles desenhos lá, tem um deles que mostra um dinossauro congelado, daí ele descongela, mas aquilo nunca foi, né, encontrado até hoje por algum pesquisador. Então, quem sabe algum dia isso vai acontecer, né? Muito bem, quando a gente pensa num dinossauro, a gente logo lembra ou do animal inteiro, andando, caçando, correndo atrás de algum animal, né? Ou então a gente pensa nesses grandes esqueletos que são colocados nos museus, que a gente vê ou indo no próprio museu, ou vendo fotos e vídeos desses lugares. E realmente isso é o que enche a nossa imaginação, né? Mas nem sempre é assim. Então, o que a gente está observando ali quando vê um esqueleto como esse que eu mencionei, tá? O material que está ali, ele é um material que representa a parte de dentro, os ossos, né? Então, como o animal era constituído por dentro. Mas já foi encontrado, olha só, esse aqui é um nodossauro, é um dinossauro preservado em rocha, considerado como tendo a melhor preservação, porque além dos ossos, foi preservada aqui a pele, ó. Então com as escamas, com as placas, então tudo muito bem preservado, o esqueleto praticamente inteiro, né? Então uma qualidade muito boa, mas isso é pura sorte. E não é sempre, ou melhor, quase nunca a gente encontra um material como esse, tá? Se a gente pegar esse Tiranossauro Rex aqui, que é a Sue, que está lá nos Estados Unidos, exposta no museu, o esqueleto que a gente está vendo aqui, ele foi encontrado quase completo, com 90% dos seus ossos, né? Então alguns ossinhos ainda não foram descobertos e provavelmente nunca serão. Mas mesmo assim foi ali montado o esqueleto para ficar em exposição, né? E aqui um outro dinossauro, só que esse aqui bem menor, que é chamado de Microraptor, e ele foi encontrado, né, também aqui com praticamente todos os seus ossos preservados, mas nada de pele, né, um pouco de vestígio de pena apenas. E então isso, quando a gente encontra esses materiais, é realmente muita sorte ter contato com eles, tá? Por que é muita sorte? Porque geralmente o que a gente observa é isso aqui, né? Então são fragmentos, são ossos, são partes isoladas dos dinossauros preservados em rocha. Então aqui nós temos fragmentos de ossos, aqui embaixo nós temos um osso praticamente inteiro, aqui uma parte da cauda dele, mas o restante do corpo praticamente foi perdido ou não está mais preservado nesse local, não é verdade? E aí quando a gente volta para examinar aqueles dinossauros que estão em exposição nos museus, a gente vê que ali os dinossauros estão completos, né? Ou pelo menos com seu esqueleto completo. Mas nem sempre a gente encontra um dinossauro com todas as suas partes. Isso porque é um acontecimento muito raro, né? Normalmente a gente encontra um fragmento aqui, um osso ali, um conjunto maior um pouquinho no outro lugar. Então essas informações vão sendo acumuladas, vão sendo juntadas para você conseguir montar um dinossauro inteiro, né? Então quando a gente vê um dinossauro como esse, o que a gente pode estar vendo? Normalmente são ossos de vários animais. Para falar a verdade, nem sempre são ossos de verdade, porque como é um material raro e frágil, eles costumam fazer cópias desses ossos em resina ou em gesso para deixar exposto, porque aí se quebrar, eventualmente cair, acontecer alguma coisa, não perde o material, tá?
mas vamos supor que sejam ossos. Então esses ossos, é muito difícil eles pertencerem a um só animal. Então geralmente são vários indivíduos de uma mesma espécie que forneceram os ossos, que vão compor aqui esse esqueletão completo, né? Muitas vezes não são encontrados ossos, ou todos os ossos, nem se você procurar em vários indivíduos, você não consegue juntar todos os ossos. Então, o que pode acontecer também é serem criadas ali réplicas, né? Ou impressora 3D, ou então esculturas em argila, que depois transforma em metal, em gesso, ou mesmo resina, que são então partes que foram comparadas, foram criadas a partir de comparações com outros dinossauros parecidos, já que aquela parte do corpo ainda não foi encontrada. Então é uma abstração, é uma tentativa de completar ali o esqueleto, construindo uma parte que ainda não foi encontrada. Então tudo isso pode acontecer, mas o que importa mesmo é que a gente vê esses grandes esqueletos e a gente fica maravilhado com esse material, tá bom? Muito bem, então chegamos ao final de mais um episódio do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes, e eu vou deixando aqui o recado, né, para você seguir a gente pelas redes sociais. Aproveita, deixa um like aí para o nosso vídeo, isso ajuda muito. Se inscreve no canal, comenta e compartilha o nosso canal com o máximo de pessoas que você conseguir. Então, se você gosta de dinossauro, se você trabalha em alguma escola, é professor, é funcionário, é aluno, é só um interessado, indique as atividades da Dinosfera para escolas, para atividades em condomínios de recreação, para férias, para final de semana, até festa de aniversário, a gente pode tentar te ajudar, tá bom? E para isso você pode entrar em contato com a Dinosfera através das nossas redes sociais ou então do e-mail que está aparecendo aí embaixo na sua tela. Tá legal? Bom, o vídeo de hoje termina por aqui. Valeu!